Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa sessão de apresentação do NutriumCare. Muito obrigada por terem reservado aí um tempinho do dia de vocês para estarem presentes aqui hoje. Alguns já conhecem, algumas carinhas que já estão aqui. Eu sou a Laís, sou nutricionista aqui no Nutrium. Vocês já viram também a Manuela, que também é nutricionista responsável pelo NutriumCare. A Filipa, também nutricionista do NutriumCare, e a Gabriela, que também é nutricionista aqui na Nutrium. E provavelmente vocês já conheceram algumas das nossas caras durante todo esse processo de entrada de vocês aqui no NutriumCare. A Manuela vai estar no chat, então vendo as perguntas que vocês forem deixando, e no fim a gente vai ter um momento específico para as perguntas e respostas. Antes da gente começar, eu queria avisar que essa sessão ela está sendo gravada para que vocês possam rever no futuro, então tudo que a gente falar aqui vocês vão poder assistir novamente, e também para os colegas que não puderam estar presentes hoje, eles vão também poder assistir depois. Além disso, essa apresentação vai ser compartilhada com vocês, então vocês podem ficar tranquilos e focados 100% aqui na apresentação, que todas as informações serão compartilhadas e vocês poderão consultar sempre que quiserem. O objetivo dessa nossa sessão de hoje é mostrar para vocês todo o fluxo de um paciente no NutriumCare, desde o momento de agendamento até o momento da consulta e do pós-consulta imediato, e por isso nós vamos tentar aqui responder todas as dúvidas que vocês tenham sobre esse tema específico, né, que é o fluxo de consulta, no fim dessa apresentação. Então, durante toda a apresentação, eu vou pedir por gentileza que vocês deixem os microfones desligados, para que todos consigam me escutar bem, durante todo o processo. As perguntas vocês podem ir colocando no chat, que é esse balãozinho que a gente tem aqui na barra inferior, que a Manuela vai estar ali de olho, e a gente vai responder ao máximo, ao vivo, no fim dessa sessão, mas todas serão respondidas. Caso a gente tenha um volume muito grande, a gente não consiga responder aqui hoje, fiquem tranquilos que as dúvidas todas serão respondidas. Dúvidas relacionadas a outros temas, então, foto, validação, contrato, enfim, documentos, a gente sabe que existem aí outras dúvidas que podem surgir, por favor, encaminhem para a gente pelo Slack ou pelo e-mail, o que vocês acharem melhor. O Slack é um meio principal, né, o nosso meio de contato principal, onde a gente já compartilha novidades, ideias, perguntas e tudo que for relacionado com o NutriumCare. Nessa plataforma, nós conseguimos organizar a nossa comunicação por diferentes canais, inclusive eu vou deixar destacado aqui o canal de onboarding, que é onde a gente tem colocado tutoriais e muitas questões de todo esse processo que vocês precisam fazer, da validação profissional, configuração de local de consulta, website, tá tudo lá, e vocês podem aí navegar por esses canais para achar as informações que vocês precisam. Para quem ainda não está no Slack, nós vamos deixar também aqui no chat o link para que vocês possam acessar. Eu acredito que todos já estejam, mas a gente também vai reforçar. Lembre que vocês podem acessar o Slack do computador ou do celular de vocês. Bom, recados dados, agora a gente já pode começar essa nossa sessão. É a primeira vez que nós estamos aqui todos juntos, ao vivo, muito legal ver a interação aí no chat, vocês falando dos lugares do Brasil que vocês são, e literalmente a gente tem gente do mundo inteiro, a gente já pode falar, 2 países já conta como o mundo todo, mas eu queria compartilhar um pouco aqui com vocês o que é o NutriumCare e qual é a nossa missão. Então, o NutriumCare nasceu há pouco mais de um ano. Nós decidimos levar mais longe a nossa missão de tornar a nutrição acessível a todas as pessoas em qualquer lugar. Vocês já sabem que a gente já contou essa história 1000 vezes, que a Nutrium nasceu com o Nutrium, que é o software que vocês utilizam diariamente no trabalho de vocês, como uma ferramenta de trabalho, e o NutriumCare, ele nasceu depois para a gente conseguir alcançar, de fato, essa missão nossa de levar a nutrição mais longe. Ele é um programa de bem-estar para empresas, que tem o objetivo promover saúde e, especificamente, a alimentação saudável, através da
educação alimentar e nutricional e das consultas de nutrição individualizadas, né, 1 a 1 com o paciente. Nós entendemos que se a gente quisesse alcançar mais pessoas e ter possibilidade de mudar mais vidas, né, e mudar o hábito dessas pessoas, a gente podia alcançar mais pessoas através das empresas. Então, a gente consegue trabalhar realmente com o coletivo dessa forma. Atualmente, a gente já consegue afirmar que 8 em cada 10 pacientes que fazem parte hoje do Nutrim Care, né, que tem esse benefício, não teriam começado essa jornada deles de mudança mesmo de hábitos e mudança da vida, se não tivessem tido acesso a esse programa. O principal diferencial do Nutrim Care para outros programas corporativos e de benefícios é o primeiro fato de ser um serviço 100% online. Além disso, nós temos aqui uma abordagem flexível e um acompanhamento proativo dos pacientes. Além disso, nós queremos contribuir para o aumento de letramento sobre alimentação e nutrição da população. A gente quer que eles atinjam autonomia e tenham um conhecimento, de fato, sobre a alimentação, através desses momentos de educação alimentar e nutricional que nós promovemos aqui dentro do programa. As empresas, elas também têm acesso a relatórios com algumas métricas sobre a utilização do serviço por parte dos colaboradores, e a modalidade mais comum do Nutrim Care é essa que vocês estão vendo aqui, que é a Standard, ou modalidade padrão, que não tem nenhum custo para o colaborador. Então, ele vai ter todas as consultas, acesso ao aplicativo, as atividades de educação alimentar e nutricional totalmente gratuitas, isentas de custos para ele. A nossa maior parceria mais importante no Brasil hoje é o Gympass. Nós já estamos, claro, negociando com novas empresas e continuaremos sempre trabalhando para que novas empresas sejam parceiras e se juntem ao Nutrim Care, mas de forma bem resumida, explicando para quem não conhece o que é o Gympass. O Gympass é uma empresa brasileira, mas que está presente em vários países, e é um benefício corporativo também, ou seja, empresas contratam o Gympass e oferecem esse benefício para os colaboradores. O Gympass, ele dá acesso a uma variedade de academias e outros espaços que oferecem aí o serviço de atividade física e permite, então, que as pessoas possam escolher aí quais atividades elas queiram fazer. O Gympass, ele também tem alguns parceiros que oferecem outras iniciativas de saúde e bem-estar, e é aí onde entra o Nutrim Care. O Nutrim Care é um parceiro do Gympass, isso significa que os usuários que tenham o Gympass, uma assinatura ativa, e especificamente os que têm uma assinatura Silver, eles vão poder ter consultas de nutrição ilimitadas, acompanhamento proativo através do aplicativo do Nutrium, com todas as funcionalidades sem nenhum custo associado. Então, agora que vocês já têm um contexto e sabem o que é o Nutrim Care e o que está incluído para o paciente, né, que tem acesso a esse benefício, agora a gente vai começar a falar sobre como é esse fluxo do paciente dentro do programa, quando ele tem esse benefício. Então, o Nutrium, que vocês já conhecem, que é o software que vocês usam diariamente com os pacientes, ele não muda muito, a gente vai mostrar nessa sessão as pequenas alterações que vocês vão ver, e vocês vão ficar bem esclarecidos de todas as etapas. Ele vai estar envolvido em todas as etapas do processo desse paciente com vocês, desde o momento que ele tem visibilidade de quem é esse profissional e agenda a consulta até o momento ali do pós-consulta. Então, o software vai ser muito importante em todas as etapas, e essa tecnologia, ela é essencial, né, e a chave do nosso programa, especificamente quando a gente fala do acompanhamento nutricional no pós-consulta, desse acompanhamento mais proativo e assíncrono. A etapa 1, né, que é a visibilidade de vocês para o paciente, muitos de vocês já fizeram ou estão fazendo, isso envolve a parte do website, da validação profissional, da descrição curta de vocês, configurações de local e horários na agenda, e por isso nós não vamos falar disso hoje, nós vamos começar direto da etapa 2. Então, a etapa 2 começa na parte de gerenciamento dos pedidos de consulta, depois a gente vai falar um pouquinho do momento antes da consulta, do momento da consulta, do momento que esse paciente tem acesso ao aplicativo, o agendamento das consultas subsequentes, a prescrição de planos e recomendações e, por fim, o acompanhamento que é feito através do aplicativo.
Então, vamos começar direto aqui do passo 2, que trata do gerenciamento dos pedidos de consulta, para que vocês consigam organizar melhor os pedidos de consulta, tanto os que são do Nutrium Care, quanto aqueles que são dos pacientes de vocês externos ao programa, é muito importante que vocês configurem o horário de trabalho de vocês para o Nutrium Care, para que então vocês possam receber os novos pedidos de consulta, e sempre que tiverem algum compromisso que vai limitar os horários disponíveis, bloqueiem a agenda utilizando a funcionalidade de eventos, né? Então, dentro da agenda do Nutrium, veja que vocês têm duas opções, e essa segunda opção de evento, ela é útil para esses momentos mais pontuais, em que eu não vou ter ali uma indisponibilidade, eu posso bloquear a minha agenda. Outro ponto importante que a gente vai às vezes até bater na mesma tecla nessa apresentação várias vezes, porque é mesmo importante, é importante que vocês aceitem os pedidos de consulta do Nutrium Care o mais breve possível, idealmente dentro de 24 horas úteis, mas claro, assim que vocês possam, caso não seja dentro desse período, lembrando que quanto mais logo eu aceitar esse pedido de consulta, mais logo eu vou conseguir começar a interagir com esse paciente, ter informações sobre ele, e preparar a minha consulta ali para atender esse paciente da melhor forma. Eu lembro também que é importante que vocês tenham disponibilidade na consulta. Não, a gente sabe que existem aí várias exceções relacionadas às rotinas de vocês, mas idealmente é legal ter aí uma disponibilidade dentro dos próximos 5 dias úteis. Quanto mais horários vocês tiverem, vocês já sabem que maior é a chance de ter mais pacientes. Do lado do paciente, como que funciona isso para ele? Então, ele vai acessar pela primeira vez o aplicativo do Nutrium e vai poder se registrar. Então, esse é um paciente um pouquinho diferente, porque ele começa ali, na maior parte dos casos, já dentro do aplicativo. E aí, ele vai passar por um fluxo, que eu vou explicar agora, que eles vão poder achar o nutricionista ideal. Então, o primeiro passo, quando esse paciente, ele entra ali, entra no aplicativo do Nutrium, ele vai conseguir preencher um formulário, onde ele vai conseguir preencher o idioma, outros objetivos que ele tenha, restrições, e assim o Nutrium vai recomendar um nutricionista que mais se adeque a essas características, objetivos que ele tem. Então, o nosso objetivo com esse formulário é que o paciente encontre o match perfeito para ele, ou seja, o nutricionista que vai poder ajudar ele nos objetivos e enfim, nas necessidades que ele tenha. Além disso, esse profissional vai aparecer ali ordenado de acordo com esses requisitos. Então, com a língua de preferência, com o objetivo principal, com os objetivos secundários e com as restrições que esse paciente tenha, e, claro, com a disponibilidade nos próximos dias. Além, os profissionais vão ser ordenados também considerando disponibilidade, as áreas de atuação, que vão dar um match com essas necessidades do paciente, com as avaliações dos pacientes, ou seja, com essas estrelinhas que eu tenho ali, que é uma média, na verdade, de todas as avaliações que eu tenho, e também com o desempenho no processo de seleção. Então, todos esses itens são critérios também para a ordenação do profissional na página de agendamento. Como vocês podem ver nessa imagem, à medida que eu vou ali alterando os filtros, né, na lista de filtros, ou seja, das especialidades, essa ordenação vai mudando, justamente porque a gente tem aqui profissionais com diferentes especialidades, e que a ideia aqui é que o paciente encontre o match perfeito para ele. Pronto, então agora vocês viram como é o processo do paciente de solicitar e agendar ali uma consulta. Então, ele no aplicativo, ele consegue encontrar o profissional ideal para ele, e agora como isso vai funcionar para vocês. Como vocês podem ver, os pedidos de agendamento estão disponíveis aqui na agenda do software. Vejam que vocês têm um ponto de notificação no menu lateral esquerdo, sempre que chegar um novo pedido de agendamento, e quando vocês clicam na agenda, isso vai ficar logo no topo. Então, eu vou conseguir ver todos os pedidos de agendamento que eu tenho. E aí, eu posso clicar em um desses pedidos e vai abrir uma caixinha e vocês vão conseguir ver todos os dados do paciente e os dados da consulta. Então, o nome do paciente, vejam que é uma informação importante que vocês vão ter sempre,
a modalidade, então vejam que é o Nutrition Care Standard, ou seja, ele tem aí o atendimento 100% gratuito, garantido, e vocês vão ver também o nome da empresa. No caso, vai ser o Gympass, quando esse paciente vier dessa parceria do Gympass. Além disso, vocês vão ter aqui data de nascimento, e-mail, celular, o motivo da consulta e o idioma. E vocês terão 3 opções aqui, 3 botõezinhos. O cancelar, ele só vai minimizar esse pedido, e os mais importantes aqui, o de aceitar e rejeitar. A nossa dica de ouro, que vocês precisam deixar anotada aí, sempre aceitem o pedido de agendamento para que o paciente fique associado ao perfil de vocês. Mesmo que ali eu precise, no momento de aceitar, sugerir uma alteração de horário para o paciente, é importante que vocês aceitem esse pedido. Claro que esses momentos, né, que eu vou aceitar ali o pedido, mas a minha rotina mudou, eu tive ali uma mudança de horário, eles são casos aqui mais esporádicos, porque se eu tenho aí uma boa gestão da minha agenda, organizo bem os horários, bloqueio ali os horários de indisponibilidade, como eu expliquei, criando os eventos, esses momentos, eles vão ser muito raros. Então, a ideia é que o paciente agende, de fato, num horário que eu posso atendê-lo. Mas, claro, que imprevistos acontecem, e por isso que vocês podem aceitar o pedido e sugerir algumas opções alternativas para esse paciente. No momento de aceitar o pedido, vejam que o link da videochamada é um campo obrigatório, uma vez que as consultas do Nutrition Care são sempre online. No Nutrition, vocês vão poder integrar o Google Meet ou o Zoom, vai da preferência de vocês. Nesse caso, o link ele é gerado automaticamente, ou ainda vocês podem colar o link aqui de outra plataforma que vocês usem, ou ainda, caso o paciente tenha alguma restrição de plataforma ou dificuldade, prefira aí outra possibilidade, vocês também podem colar direto aqui no campo do link da videochamada. Outra coisa que eu queria mencionar aqui é que vocês já podem selecionar a opção de envio do questionário pré-consulta. O mais legal de enviar o questionário pré-consulta do Nutrition, a partir desse momento, é porque ele vai preencher automaticamente o passo 1 com as respostas do paciente, mas a gente sabe e entende que muitos de vocês já têm questionários próprios e já usam muitos questionários um pouquinho diferentes, e vocês podem sim usar esses questionários se desejarem. Neste caso, é só desmarcar essa opção de envio do questionário pré-consulta do Nutrition, e no campo que é destinado à nota da consulta, vocês podem enviar esse link de questionário de vocês com as instruções de preenchimento para o paciente. Sobre esse campo específico, é muito importante que vocês também adicionem uma mensagem introdutória, né? Essa mensagem introdutória de aceitação do pedido, ela serve para quebrar o gelo, para criar ali uma conexão e uma identificação com o paciente. Lembrem que vocês ainda não conhecem ele pessoalmente, então esse vai ser ali, de fato, o primeiro momento que eu vou conversar com essa pessoa. Então, aproveitem esse momento aí para falar quem vocês são, se apresentarem, e mais importante também, explicar o contexto da consulta, fazer ali pedidos que vocês tenham antes da consulta. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma sugestão, tá, de texto, ela é totalmente adaptável ao gosto pessoal e ao estilo pessoal de vocês, fiquem à vontade para personalizar, e vejam que nessa mensagem eu coloquei aqui, então, pedindo que o paciente preencha o mais rápido possível, e que se ele quiser ali acrescentar alguma informação no questionário, ele também pode falar, e também tem algumas instruções para videochamada, então, para ele estar num lugar tranquilo, para ele acessar o link com uma boa conexão, enfim. Tem aqui algumas instruções, mas caso seja importante, vocês nessa mensagem podem pedir outras informações que façam sentido para a consulta de vocês. Então, eu posso pedir que ele leve para mim resultados de exames passados, posso colocar o link do meu questionário pré-consulta próprio, posso dar instruções para ele tirar as medições, solicitar que ele faça um diário alimentar no aplicativo durante alguns dias, fica realmente a critério de vocês e o que fizer sentido para a forma de atendimento de vocês. Lembra que essa mensagem, quando vocês clicam em aceitar o pedido, o paciente vai receber por e-mail nesse momento. No futuro, a ideia também é que ele receba pelo aplicativo, mas nesse momento ele vai receber sempre por e-mail. Aqui eu trago um exemplo de quando é necessário reagendar. Então, vejam que
às vezes, que é o que eu falei, pode acontecer. Eu tenho todas as configurações do meu horário ali feitas, mas surgiu um imprevisto e realmente eu não vou poder atender naquele horário que esse paciente solicitou. O que eu posso fazer nesse caso? Eu aceito esse pedido de consulta, mas no campo de notas, vocês podem, então, colocar essa mensagem solicitando o reagendamento. Então, a gente também deixa aqui uma sugestão de texto, que vocês vão ter acesso também quando vocês olharem essa apresentação, e mais importante aqui para vocês colocarem nesse momento, né, se for necessário fazer essa solicitação de reagendamento. Sugiram mais de uma opção, então, quando eu coloco ali pelo menos 2 ou até 3 opções, é melhor para o paciente encontrar um melhor horário para ele do que ficar ali naquele bate-bola até encontrar um horário. Então, já de primeira, surgiram ali algumas opções e não somente uma. Outro ponto importante, a gente vai ter aqui pacientes de todo o Brasil, e eu acredito que até alguns de vocês podem estar em outro fuso horário já agora. Então, lembrem-se disso, né? Quando eu sugerir um novo horário, lembrem-se também de indicar qual fuso horário que eu estou falando. Então, idealmente, no Brasil a gente padroniza para o horário de Brasília, assim fica mais fácil para vocês e para o paciente, e deixem isso bem explícito na mensagem. Essa mensagem também vai ser recebida por e-mail pelo paciente, mas também a gente já está pensando aqui em soluções mais eficientes para facilitar esse processo de reagendamento. Em último caso esse paciente não responda a vocês enviam ali, pedem o reagendamento, vejam que vocês têm acesso ao telefone de contato dele e podem entrar em contato diretamente com ele por chamada ou mensagem. Lembrando que essa é uma exceção, né, e que depois vocês devem retomar esse contato direto pelo aplicativo. É realmente ali numa urgência para que esse paciente não apareça na consulta quando ela não vai acontecer. Mas realmente é uma exceção, é importante quando vocês fazem aí uma boa gestão e organização da agenda, que vocês vão ver que isso não vai acontecer, e se acontecer vai ser realmente esporádico para encaixar essas mudanças que a gente pode ter repentinas na nossa rotina. Bom, agora vamos falar do momento da consulta em si, e o mais importante que eu queria trazer para vocês desse momento de consulta, desse primeiro contato com o paciente, é a primeira impressão que nós deixamos para ele. Então, por isso que é importante aqui falar e reforçar a importância do profissionalismo durante a consulta de nutrição. Isso envolve ser pontual, garantir um local silencioso e apropriado, né, para ter uma consulta online, ou seja, que não tem interrupções ou pessoas externas, barulhos, garantir uma boa conexão e imagem, então a nossa sugestão sempre é que utilizem um equipamento adequado e tenham também uma boa conexão com a internet, às vezes o equipamento mais adequado pode ser um computador, para a gente ter uma chamada com a máxima qualidade. Além disso, a apresentação pessoal também é importante, então, apesar da gente estar, a maioria das vezes, em casa, é como se fosse uma extensão do nosso consultório, então o paciente, ele também precisa se sentir ali, de fato, atendido por um nutricionista que transmita essa imagem de profissionalismo. Para além disso, outro ponto muito importante que eu queria mencionar aqui é a importância da gente gerir as expectativas do paciente e estar alinhado com ele quanto a isso. Eu imagino que vocês também já façam isso no trabalho, no consultório de vocês, então, quando o paciente chega para você e fala, olha, eu quero perder 15 quilos em 2 meses, ou ele está literalmente à espera de um milagre, ou ele está esperando que você vai dar um plano super detalhado, estruturado, mas na verdade não é essa a sua abordagem, você trabalha com uma abordagem um pouquinho diferente. Então, é muito importante a gente falar com o paciente logo do início e negociar o que vai acontecer dali para frente. Então, olha, minha abordagem é assim, eu trabalho assim, né, isso inclui vários aspectos, então, desde essa parte da abordagem, que ele pode esperar, em quanto tempo você vai disponibilizar as recomendações ou o plano alimentar, e como será esse plano, vai ser um plano estruturado, vai ser somente um plano qualitativo, as recomendações, você pode sempre ser transparente com esse paciente já desse primeiro momento, e alinhar as expectativas dele, e também em termos de tempo. Um ponto que eu queria também, para fechar esse tema, que é muito legal de falar, é que nós temos uma visão do NutriumCare, quando eu falei lá que ele é inclusivo e flexível, que nós queremos transmitir
de fato, isso como um benefício corporativo. Então, as consultas, elas devem ser algo que um paciente veja como algo positivo e benéfico, e nunca como uma obrigação, como algo punitivo, algo negativo para esse paciente. Então, tanto que nos nossos eventos online, nos nossos webinars, a nossa forma de comunicar a nutrição, e que a gente sempre preza muito por isso, é que os colaboradores tenham a melhor experiência, aprendam de forma genuína, tenham autonomia, e tudo isso de uma forma leve, descontraída, divertida e sem pressão. Essa é a nutrição que nós acreditamos. Passando agora para a parte da consulta em si. Antes de mais nada, lembrem-se de clicar em iniciar a consulta. Então, quando eu tenho ali uma consulta agendada com esse paciente, vejam que eu tenho esse botãozinho verde e eu preciso clicar em iniciar consulta. Isso é importante, né, que vocês façam para isso ser contabilizado também no fluxo de consultas de vocês, e essa consulta, ela se dá ali como registrada. Além disso, quando vocês fazem a integração da videochamada, vai ter um botãozinho do lado do iniciar consulta com uma câmerazinha, provavelmente alguns de vocês que já fizeram consultas por videochamada sabem do que eu estou falando, e essa ferramenta vocês podem clicar e a janelinha já da videochamada vai abrir. Mais para frente, provavelmente no Slack, a gente vai enviar para vocês também como vocês podem fazer isso, mas o Google Meet e o Zoom também, ele permite que vocês deixem uma janelinha pequena aqui do lado, da consulta, aqui do lado na tela, então vocês conseguem ter o software aberto, o Nutri, enquanto fazem a consulta, e tem uma janelinha pequena. Isso é legal, porque a gente consegue ver o paciente enquanto a gente faz aqui algumas coisas no software, então isso é bem bacana para a gente não perder essa conexão e ficar só olhando ali para o software. É bem legal, e em breve a gente compartilha com vocês, lá no Slack, um videozinho mostrando como vocês podem fazer isso. Agora, para a consulta em si, aqui a ideia não é mostrar para vocês um guia de como vocês devem fazer a consulta, porque a gente sabe que vocês já sabem e tem um modo de se guiarem aí dentro do software e também de fazerem as próprias consultas. Aqui a gente só quer dar algumas sugestões e ideias para que vocês usem o software da melhor forma possível e como um aliado para garantir aqui a melhor experiência para o paciente e também para garantir que vocês tenham uma consulta mais eficiente, que consigam fazer ali ela dentro do período ali estipulado, que é de 1 hora para a primeira consulta e de 30 minutos para as consultas subsequentes. Então, no Nutrion a gente vai ter alguns passos muito legais que eu queria destacar aqui. Então, primeiro de todos é a parte da anamnese, né, que fica ali no passo 1 das informações. Então, lembrem que quando eu envio lá o QPC, né, o questionário pré-consulta, no momento que eu aceito o pedido de consulta, o paciente respondendo, eu vou ter toda essa informação preenchida. Então, eu consigo me preparar com antecedência para essa consulta, porque eu consigo ali fazer uma leitura, entender melhor quem é esse paciente antes dele chegar para mim, e aí sobra mais tempo para vocês entenderem junto com o paciente as respostas que ele deu durante a consulta. Além disso, nesse passo 1, a gente tem um campo muito legal de metas, então é possível definir as metas ali, conversar com o paciente e já definir. Essas metas também aparecem no aplicativo do paciente, então é muito legal que vocês conseguem definir as metas aí. Opa, passei aqui antes da hora. Além disso, vocês têm o passo de medições, que você já conhece bem, onde vocês podem registrar ali o peso e a altura do paciente, caso ele tenha respondido o questionário pré-consulta. O peso e a altura que ele registrou já vai aparecer automaticamente em medições, e assim, vocês também já pulam essa parte da etapa e vão direto para o passo 4, onde vocês podem começar ali os cálculos, e em seguida trabalhar ali com plano alimentar. Então, aqui, reforço mais uma vez, essas etapas são totalmente sugestivas, é só uma ideia de uma estrutura que a gente sabe que funciona, e que funciona para alguns profissionais que já fazem parte aqui do Nutrium Care. Então, vocês podem usar e se espelhar nessa estrutura e também adaptar de vocês ou usar de vocês, o que funcionar de fato melhor.
Então, aqui, veja que eu tenho uma estrutura de exemplo do que pode funcionar, e uma coisa legal é que a gente também está aberto para aprender e trocar experiência com vocês, então compartilhem sempre conosco experiências de sucesso, as formas que funcionam melhor para vocês. Então, a gente também sabe que vocês têm abordagens diferentes, então essa estrutura nem sempre ela pode fazer sentido, e é por isso que existe total flexibilidade na forma como vocês vão guiar a consulta e o acompanhamento dos pacientes. O primeiro passo aqui dessa nossa estrutura é o briefing. Então, o que é o briefing, né? Esse momento onde eu explico o que é a consulta, que ela está inserida no programa, né, no Nutrium Care, e que o paciente não vai ter nenhum custo associado. E aqui, claro, vocês podem se apresentar, falar da abordagem de vocês, e depois o que vocês pretendem com esse acompanhamento. Segundo passo, dentro dessa estrutura, é a anamnese, como eu comentei. Então, se vocês já tiverem enviado o questionário pré-consulta, essa parte ela é um pouquinho até mais rápida, vocês conseguem, claro, explorar e complementar com a conversa junto com o paciente. Depois vem o plano de ação, onde vocês conseguem aqui focar mais em explicar ao paciente as recomendações, qual vai ser a abordagem mais indicada para ele, de acordo com a anamnese e com as metas estabelecidas, e onde vocês conseguem já oferecer as estratégias de ação, se é um plano alimentar, as recomendações, e seguir ali definindo. Por fim, né, eu acho que toda consulta termina com os próximos passos, reforçar o que foi alinhado com ele. Então, lembrem daquilo que eu falei sobre alinhamento de expectativas, ele é muito importante nessa etapa. Então, em quanto tempo você vai disponibilizar o plano ou as recomendações, lembrar o paciente que ele pode registrar várias informações no aplicativo, então, diário alimentar, ingestão de água, atividade física, e que é interessante tanto para ele quanto para você acompanhar esses progressos, né, e esses registros. Lembrem também sempre que vocês irão manter o contato através do aplicativo, né, pela funcionalidade de mensagens. Assim vocês também já criam esse limite e esse hábito desde cedo, né, mantendo sempre as comunicações através do aplicativo de mensagens do Nutrium, e terminem sempre agendando a próxima consulta. Então, no fim da consulta, no passo 8, vocês já terão esse lembrete aqui para agendar a próxima consulta dentro mesmo do Nutrium. Então, vejam que quando eu clico aqui no ícone de mais, eu consigo agendar e marcar na agenda a próxima consulta. Depois de vocês verem, então, o melhor horário para o paciente de vocês e o melhor horário também dentro da disponibilidade de vocês, dentro daquele período de 4 semanas, podem agendar a próxima consulta. Lembrem-se de novo, né, quando estiver agendando essa consulta, que é online. Então, mais uma vez, é necessário disponibilizar o link de videochamada, e que as consultas subsequentes, elas têm uma duração de 30 minutos. E aqui, vocês têm uma nota de agendamento que vocês também podem reforçar aqui alguma outra informação com ele. Além disso, lembro de reforçar aquela questão das expectativas e dos prazos, né, enfim, dos combinados que forem feitos. Depois é só clicar em salvar e fechar, e essa consulta, ela depois pode ser encerrada. Então, a consulta atual, ela pode ser encerrada. Então, vocês terminam a consulta já com a próxima agendada. Então, sempre que é feito isso durante a mesma consulta, né, durante esse momento que você está com o paciente, é o melhor momento, porque é quando você consegue ver a disponibilidade dele ao vivo ali na hora, você também gera esse compromisso com ele e evita ali qualquer barreira de comunicação. A gente sabe que quando a gente fica ali, deixa para fazer um agendamento, depois a gente meio que vai jogando com a barriga e acaba não fazendo. Então, é um bom momento para ser feito esse agendamento, assim a gente aumenta também esse laço com o paciente. Além disso, se fizer sentido, vocês podem pedir informações ou usar diferentes ferramentas que a gente já tem no Nutrium para complementar, ou seja, para consultas subsequentes. Então, por exemplo, no caso das medições, vocês podem pedir para os pacientes fazerem as medições em casa e depois enviarem os resultados. Podem também solicitar ali um envio de fotos, desde que o paciente se sinta confortável com essa abordagem. A gente tem um guia para medições que vocês podem compartilhar, mas também caso tenham um material próprio que queiram compartilhar, tá tudo certo. As receitas, vocês também podem usar as receitas do Nutrium,
eu lembro que vocês podem disponibilizar elas no próprio plano alimentar, no passo 5, quando eu adiciono a receita no plano, vocês também podem publicar as receitas de vocês no website e compartilhar o link do website de vocês, ou enviar as receitas individualizadas por PDF. Só tenham cuidado e tenham atenção em não enviar o link da receita dentro do Nutrium, tá? Porque essa receita, ela só é visível para pessoas para o profissional, né? Para a pessoa que está dentro do Nutrium. O paciente não vai conseguir ver a receita se você enviar o link de dentro do Nutrium. Além disso, a gente tem vários conteúdos, então, tutoriais do aplicativo, a gente tem uma lâmina que vocês podem compartilhar e também um guia completo online que eles podem acessar e saber tudo sobre todas as funcionalidades do aplicativo. E as lâminas que existem aqui dentro do Nutrium Academy, que podem ser muito úteis para explicar conceitos ou para complementar recomendações que vocês já tenham dado durante a consulta, né? Então, de forma complementar. Agora, vamos para a parte das consultas subsequentes, e antes disso, eu queria também citar um ponto que pode acontecer logo desde a primeira consulta, mas que pode também acontecer nas consultas subsequentes, que é o caso de não comparecimento ou cancelamento de consultas. Então, no caso do paciente não comparecer ou cancelar em cima da hora, é necessário a gente sempre marcar essa consulta como cancelar. Então, vejam que, mesmo que eu já tenha iniciado a consulta, é possível também eu cancelar ela. Então, na primeira imagem que vocês estão vendo, é caso eu não tenha iniciado a consulta ainda. Na imagem de baixo, caso eu já tenha iniciado essa consulta, mas eu ainda assim consigo cancelar. A nossa sugestão, em termos de tolerância, vai muito, vocês são totalmente flexíveis para definir isso. A nossa sugestão é de entre 5 e 15 minutos, a depender, claro, da duração da consulta, porque a gente não quer que a experiência do paciente durante essa consulta seja prejudicada e também não quer prejudicar a rotina de vocês, os outros agendamentos que vocês têm a seguida desse agendamento. Então, fiquem à vontade para estabelecer aí qual é a tolerância de vocês para que não sejam prejudicados nos compromissos e agendamentos. Então, podem gerir da forma como acharem melhor. Caso a consulta não ocorra de fato, é importante, então, que eu clique em cancelar a consulta, porque quando eu clico em cancelar a consulta, essa consulta ela não é considerada. Quando essa consulta ela é iniciada, o paciente, no fim, ele vai receber um questionário para avaliar vocês. Então, se a consulta não aconteceu, é estranho que ele receba esse questionário de avaliação. Então, por isso que é importante clicar em cancelar, porque assim esse questionário não é enviado e aí não fica essa situação estranha, tanto para o paciente quanto para vocês, né, com essa avaliação. Outro caso que pode acontecer é o reagendamento de consultas. Então, falei com esse paciente antecipadamente e ele falou que não vai poder comparecer na consulta e me deu ali, eu dei outras opções, a gente conversou e achou o melhor horário. Vejam que vocês podem clicar ali, né, na setinha também e clicar em alterar data. Então, é possível alterar a data direto ali da página inicial. Outra forma de reagendar essa consulta é da própria agenda. Eu posso mover ou eu posso abrir ali o evento e alterar o horário desse agendamento. Então, sempre que essa solicitação for feita com antecedência, vocês não precisam cancelar, basta que vocês ali alterem a data para esse paciente. Agora, falando das consultas de acompanhamento, as consultas subsequentes, elas têm uma duração um pouco menor, por isso também vocês podem gerir da forma que acharem melhor. Nós temos também uma estrutura aqui totalmente sugestiva, os passos, vejam que são exatamente os mesmos, ela só começa um pouquinho diferente, com um momento mais de reflexão e de reavaliação, para a gente entender o que deu certo, o que não deu certo, o que foi legal, o que não foi legal para esse paciente, para, então, fazer as mudanças necessárias. Então, mudar metas ou adicionar novas metas, redefinir ali, fazer pequenas alterações no plano, o que for acordado. E depois, vem os próximos passos, que são muito parecidos, que foca tudo nisso, né, estabelecer ali os combinados e também já agendar a próxima consulta. As consultas de segmento, elas são muito importantes para a gente manter o paciente motivado. E a nossa dica de algo que funciona bastante aqui no programa
o paciente, ele precisa esperar algo dessa nova consulta, né, da consulta que vem logo para frente. Então, ele sempre vai, a ideia é que ele saia dessa consulta com, eu aprendi algo novo, né, ou eu estou motivado para experimentar ou para fazer algo novo, ou continuar fazendo algo que eu estou fazendo bem. Então, uma estratégia bacana é, o que eu vou já dar um spoiler do que você vai fazer com esse paciente na próxima consulta. Então, olha, na próxima consulta eu vou te dar aqui algumas ideias para você melhorar esse aspecto, né? Na próxima consulta, a gente não consigo falar disso agora, mas eu vou falar sobre tal tema com você. Então, sempre gerando essa expectativa para o próximo encontro, é provável que ele não falte, que ele se sinta mais motivado aí para ficar nesse acompanhamento. E agora, o quinto passo é em relação ao acesso ao aplicativo móvel. Então, reforçando que o acesso ao aplicativo móvel em todo momento, né, com esse paciente, explicar o que ele pode fazer no aplicativo. Quem vem do Gympass, né, dessa nossa parceria, já vai ter o aplicativo instalado no celular, o que já é o primeiro passo. Então, como eu sempre falo, é um grande diferencial também dos nossos pacientes, é um paciente que já começa no aplicativo, já vai se ambientando, já sabe mais ou menos o que tem lá. Mas ainda assim, é importante que a gente sempre reforce que as funcionalidades que ele pode encontrar no aplicativo e tudo que vocês precisem. Então, olha, os registros que eles podem fazer lá de ingestão de água, do diário alimentar. Enfim, vocês podem sempre reforçar isso. E assim como outros pacientes, vocês podem desativar algumas funcionalidades que podem prejudicar mais do que ajudar em algum tipo de tratamento específico. Então, a gente sabe que em alguns casos, pacientes com transtornos alimentares, o registro de peso acaba não sendo tão legal, por exemplo, pode ter aqui outros casos que eu não vou abordar e não vou aprofundar tanto, mas vocês verão que algumas funcionalidades, elas sempre vão estar ativas para esses pacientes do Nutrium Care, e não é possível desativar. Então, por exemplo, o próprio acesso ao aplicativo, ele sempre vai ficar ali ativo, a confirmação de consulta, a avaliação do paciente no aplicativo e a troca de mensagens. Essas são funcionalidades ali que vão ficar congeladas e o paciente sempre vai ter acesso, mas a parte de registro de peso e da informação nutricional do plano, vocês podem desativar se fizer sentido aí para o acompanhamento nutricional desses pacientes. É importante também reforçar para o paciente o tempo todo que a comunicação toda vai ser feita através do aplicativo do Nutrium, então, e não por outros meios, como e-mail ou WhatsApp, porque assim vocês já colocam, então, esses limites e não compartilhem também outros meios de comunicação com o paciente, até porque lembrem que essas mensagens trocadas pelo aplicativo, né, quando não há consulta, elas são contabilizadas para vocês, e vocês vão ser remunerados por essas comunicações que acontecem dentro do aplicativo do Nutri. Além disso, como eu falei, deem a visibilidade, a gente vai disponibilizar esses materiais que eu citei, então, a lâmina e o guia do aplicativo que vocês podem compartilhar com o paciente como tutoriais para que eles usem melhor o aplicativo. Aqui eu queria mostrar para vocês como vocês podem diferenciar no Nutrium os pacientes que vêm do Nutrium Care e, mais do que isso, como eu consigo ver se ele tem assinatura ativa do Gympass ou não. Então, vocês devem ter escutado, a gente já falou em alguns momentos que o Nutrium, ele tem sutis, né, são pequenas diferenças do software que vocês vão notar, do software que vocês estão habituados para essas diferenças do Nutrium Care, e essa é uma delas. Então, sempre que um paciente vem do Nutrium Care, vejam que vocês vão ter essa malinha que vai aparecer na frente do nome dele. Então, isso é um maior diferencial. Além disso, eu vou ter esse certinho que pode aparecer no caso de uma subscrição ativa. Então, vejam que se um paciente ele for de uma empresa na modalidade Standard, eu vou ter a malinha e o nome ali, Nutrium Care Standard, ou seja, ele tem todas as consultas gratuitas e é isso que vocês vão ver no software. Os colaboradores que estão no Gympass, como ele é um serviço por assinatura,
eles podem interromper a assinatura deles em algum momento, então, por isso, eles podem deixar de estar ativos no Gympass, e logo eles não vão ter acesso ao benefício do Nutrium. Então, notem que quando eu tenho esse certinho verde do lado da malinha, isso significa que esse paciente está ativo, vocês podem e vão conseguir agendar normalmente uma consulta e dar seguimento ao acompanhamento deles. Quando esse paciente tem esse xizinho vermelho, isso significa que eles não estão mais ativos. Então, por algum motivo, eles interromperam a assinatura dele com o Gympass e eles deixaram de ter acesso a esse benefício. Então, não vai ser mais possível fazer o acompanhamento desse paciente. O botão de iniciar consulta, ele também vai ficar bloqueado, como vocês podem ver, então vocês não vão conseguir iniciar a consulta, e também ele vai ter um alerta aqui no software informando que que esse paciente ele não tem mais acesso aos benefícios do Nutrium Care. No aplicativo, né, do lado do paciente, ele também deixa de ter acesso ao aplicativo e não consegue ali seguir esse acompanhamento. Então, essa é a principal funcionalidade. Verdinho quer dizer que está ativo e vocês vão conseguir normalmente fazer esse acompanhamento, e o vermelhinho com esse X quer dizer que ele perdeu o acesso a esse benefício, e por isso que o acompanhamento não vai poder ser seguido. Lembrando que pode ser sim que no futuro, se esse paciente voltar a ter uma assinatura ativa, o status dele pode mudar, e aí ele vai passar a ficar verdinho dentro do Nutrium de novo, e se ele quiser ali voltar ao atendimento e seguir o acompanhamento, vocês vão conseguir, caso ele mude o status dele. Agora, eu queria falar um pouco para vocês sobre confirmação e lembrete das consultas. Então, uma coisa muito importante que a gente faz dos dois lados, então, tanto quando vocês arrumam a agenda e configuram os horários, justamente para que o paciente encontre ali horário e tenha a maior compatibilidade com vocês, do outro lado é a mesma coisa. Então, a gente aqui, do lado do Nutrium, a gente envia durante todo o processo, um fluxo de confirmação para que ele esteja ali sempre ciente da data, do horário, do agendamento dele. Então, quando ele faz o pedido de consulta no aplicativo, o profissional do lado dele vai receber lá aquele pedido que eu mostrei na agenda, e quando o profissional aceita, é esse e-mail que o paciente recebe. Então, ele vai receber um e-mail com os dados da marcação, vejam que ele recebe o link da videoconferência e aquela mensagem que vocês enviarem, ele também vai receber junto nesse e-mail. Além disso, na terceira imagem, vejam que ele tem o quadradinho ali embaixo com as informações da consulta. Quando tem a videochamada, ele também vai ter o íconezinho da câmera, que ele também pode entrar pela videochamada. Além disso, como eu falei, o Nutrium vai lembrar esse paciente dessa consulta, porque a gente não quer que esse paciente não apareça, pelo contrário, a gente vai reforçar aqui para que a gente evite ali falta de comparecimento do lado do paciente. Então, ele vai receber no aplicativo do Nutrium notificações, então vejam que ele vai receber ali as notificações antes da consulta, para que não se esqueça, e além disso, o Nutrium vai enviar SMS lembrando da consulta. Ele vai enviar um SMS no dia anterior e também ali no dia da consulta, momentos antes, já com o link da videochamada, justamente para que ele não perca essa consulta. Agora vamos falar um pouco sobre a avaliação de qualidade do programa, então quais são as métricas que nós usamos para avaliar essa qualidade. Primeiro de tudo, depois de cada consulta, o paciente ele vai receber no aplicativo um pedido de feedback sobre a consulta e sobre a experiência dele como um todo. Então, lembrem-se que, como eu falei lá, é por isso que vocês também, é importante quando a consulta não acontecer, que vocês cliquem em cancelar, para que isso não aconteça, então, para que ele não receba esse questionário para avaliar uma consulta que não aconteceu. Do lado de vocês, assim como já é possível visualizar as avaliações dos pacientes particulares de vocês, vocês também vão ver todas as avaliações ali no menu lateral esquerdo, na página de acompanhamento. O paciente, se ele desejar, ele pode enviar essa avaliação de forma anônima. E aí vocês vão ver ali que foi um paciente anônimo. Nós lançamos essa funcionalidade recentemente, vocês também já devem estar usando aí com os pacientes de vocês. Para os pacientes do Nutrium Care, essa avaliação, ela sempre está presente, ou seja, não é possível desabilitar essa função.
E aqui o que vocês já estão vendo é um spoiler da nossa funcionalidade melhorada, então vocês já conhecem ela talvez de uma forma mais resumida. A gente expandiu essa avaliação, então vejam que eles têm aqui com carinhas agora, um jeitinho mais completo para dar essa avaliação. O objetivo, então, é ter um feedback aqui mais detalhado e mais claro para ajudar os pacientes a acharem o melhor profissional e também que a gente tenha um feedback melhor e que realce ali as qualidades do profissional. Então, é por isso que a gente também mudou um pouquinho já a funcionalidade, a gente lança funcionalidades, já estuda o que a gente pode melhorar nela, e por isso que vocês já estão vendo ela aqui diferente. Além disso, outras métricas que nós vamos usar aqui no programa. Antes de eu falar dessas métricas, eu queria reforçar que o objetivo delas é sempre trabalhar para a gente melhorar o serviço de nutrição aqui no Nutrium Care. Não é ser punitivo ou incentivar a competitividade, tá? A gente quer dar mais visibilidade dessas métricas, mas o objetivo realmente é a gente entender o que a gente está fazendo bem e como a gente pode seguir fazendo isso e melhorar cada vez mais e corrigir o que a gente não está indo tão bem. Então, as métricas não são para punir ou para incentivar a competitividade, elas são somente para a gente entender e seguir melhorando. Então, são esses os indicadores que nós vamos acompanhar. Então, como vocês podem ver, a ativação de registro no aplicativo para consulta. Então, o objetivo aqui é trabalhar, né, para que a taxa de registro no aplicativo para a primeira consulta seja de 50%, então que todo mundo agende aí a sua consulta aqui com o Nutrium Care, ter 2 momentos de acompanhamento assíncrono entre a primeira e a segunda consulta. Então, como vocês sabem, esse acompanhamento, né, mais proativo do profissional é um ponto muito importante aqui para a gente dentro do programa. Então, ter esses 2 momentos de acompanhamento entre a primeira e a segunda consulta também é uma métrica de sucesso para a gente. A conversão da primeira para a segunda consulta em 80% também é algo, um ótimo preditor de retenção a longo prazo. Então, os pacientes que voltam, né, que vão para a primeira consulta e depois retornam para uma segunda consulta, a chance deles seguirem e trilharem aqui um caminho duradouro no programa é muito grande, e mais do que isso, né, de terem aí melhoras e resultados significativos, que é o mais importante. E, claro, a opinião dos pacientes. Então, todos os pacientes, eles têm ali esse formulário de feedback que eles vão responder, e assim a gente consegue avaliar o sucesso do atendimento de todos os profissionais. Em relação aos pagamentos, lembrando aqui, acho que foi uma dúvida muito frequente que a gente recebeu, os pagamentos eles são realizados mensalmente e são considerados apenas o serviço de maior valor. O que isso significa? Que naquele mês que eu tive uma consulta e também troquei mensagens com aquele mesmo paciente, o que vai se sobressair é a consulta, né? No caso da troca de mensagem remunerada, ela vai ser contabilizada quando eu não tenho consultas naquele mês. Então, eu não fiz nenhuma consulta com aquele paciente, e aí eu tive ali uma troca de mensagens, e aí eu vou ser remunerado por essa troca de mensagens. Então, é importante falar desse tema. O nutricionista é quem determina a frequência, tá, dos serviços com base na necessidade do paciente. No entanto, a nossa frequência aconselhada é de pelo menos uma vez por mês, ou seja, intervalo de 4 semanas entre consultas. Se meu paciente fizer mais sentido para o meu paciente ser 5 semanas, ser 6 semanas, tá tudo certo. Mas o nosso aqui, um período que funciona bastante dentro do programa e que a gente está habituado e vê resultados muito, muito legais, é esse intervalo de 4 semanas. Aqui, eu vou deixar um exemplo do e-mail, né, que vocês vão receber sempre no fechamento de cada mês, com todas as consultas, né, que foram feitas. Nós também estamos trabalhando para melhorar esse e-mail, para dar mais visibilidade das consultas feitas no mês, e depois é feito o envio de invoice em resposta mesmo a esse e-mail automático que é enviado pela Nutri. Então, o profissional valida ali as informações que são enviadas nesse e-mail automático, então, o número de consultas e o valor final, e emite esse invoice com os dados aqui da Nutrium, e já responde, né, esse e-mail automático com esse invoice.
Acho que agora a gente pode ir para as perguntas que chegaram, Manuela. Eu não sei se tem aqui alguma que... Eu não sei se você já foi respondendo, eu vou abrir aqui agora. Sim, para dar um bocadinho de pausa para beberes água também. Boa. Várias perguntas não estavam muito relacionadas com o que estávamos a falar, portanto, eu fui respondendo, mas eram muito relacionadas com a questão dos horários e como é que se faria a gestão de horários nutro e não nutro. Portanto, a forma mais fácil é se registarem as consultas dentro do calendário do Nutro, vai tudo correr bem. Ou seja, se bloquearem o tempo que se calhar têm alocado ao NutriumCare com outra consulta, o paciente do NutriumCare não vai conseguir marcar esse horário porque ele já está preenchido. Portanto, não haverá problema aí. Estava agora também a esclarecer uma questão, não sei se queres voltar ao slide anterior, sobre a questão da duração do plano. Portanto, não, é o seguinte, eu estava aqui a deixar por escrito, mas também posso preencher aqui da duração. Foi uma questão da Jamil sobre a duração do plano alimentar, ou seja, o intervalo entre as consultas. Como disseste, Laís, o ideal é que sejam de 4 semanas, porque o nosso pagamento é feito de forma mensal. Portanto, se por exemplo fizerem 2 consultas no mesmo mês, o nutricionista irá pagar uma delas e a consulta de maior valor. E por isso é que nós já aconselhamos aqui as 4 semanas para também ser justo para o nutricionista e ele já ter essa visibilidade. E acho que é principalmente isso, foi muito sobre questão sobre agendamentos e horários. Também temos aqui questões sobre prescrição de exames, que é algo que o Nutro também ainda não cobre, mas foi uma ótima sugestão. E deixamos também a vosso critério e conversar com o paciente se é algo que ele está disponível, se é algo que ele está confortável e aberto a fazer, e se sim, podem então fazer a prescrição dos exames, mas perguntar sempre ao paciente se é algo que ele quer fazer e quer adquirir. E pronto, se vierem mais, vamos preenchendo aqui. Ora, já tenho aqui uma muito pertinente sobre a duração das consultas. Portanto, sim, queres responder? Posso responder? Sim, as primeiras consultas, elas têm a duração de 1 hora, somente as primeiras consultas, e os retornos, né, as consultas subsequentes, elas são mais reduzidas e têm essa duração de 30 minutos. Então, sim, a única consulta de 1 hora é a primeira, justamente porque é esse primeiro momento aí que vocês vão ter um contato inicial com esse paciente, que a gente precisa conhecer mais e fazer um detalhamento maior quando a gente está nesse primeiro contato. Bom, aqui acho que sim, já temos tudo preenchido. E tem aqui a perguntador que se calhar vamos deixar para o final. Pode ser. Pronto, então o que eu trouxe aqui outras perguntas que vocês já enviaram para a gente pelo Slack, enfim, por outros meios que a gente queria trazer aqui, assim vocês já ficam com as respostas, mas lembrem-se que o canal segue aberto do Slack, enviem mensagens, perguntas, pode ser aqui pelo chat, enviem pelo Slack, pelo e-mail, que a gente vai ajudar vocês e esclarecer todas elas. Uma pergunta que a gente recebeu muito são dúvidas relacionadas a questões com contabilidade e como vocês podem esclarecer. Claro que a gente está aqui aberto e disponível para ajudar vocês nesse tipo de dúvida também, por isso podem sempre entrar em contato com a gente, mas a gente, pensando nisso, a gente se aliou com um parceiro que é especialista nesse tema, né, uma empresa brasileira, Senhor Contábil, não sei se vocês já conhecem ou não, mas eles oferecem serviços de contabilidade especializado e de forma simples e prática para os profissionais de diferentes áreas, incluindo nutricionistas, justamente para ajudar a responder qualquer pergunta mais específica
que vocês têm. Então, vocês podem, eles deram aí total liberdade para a gente, vocês podem enviar e-mail para esse contato que a gente está deixando aqui, a gente vai colocar também lá no canal do Slack para vocês terem visibilidade, então podem enviar um e-mail direto com as dúvidas de vocês, falem que vem através do Nutrium Care, que eles vão saber e já estão mais ou menos preparados e entendem o que é o Nutrium Care. Se vocês quiserem também, vocês podem acessar essa página, é uma landing page direto feita para Nutrium, que vocês também têm ali o WhatsApp deles e os contatos que vocês podem entrar em contato. O serviço do Senhor Contábil é mais focado para pessoas jurídicas, mas vocês também podem aí nesse primeiro contato colocar as dúvidas de vocês, entender como que funciona também, entender quais os benefícios que eles têm, porque eles são um parceiro nosso e eles também são comprometidos em dar benefícios para vocês, caso vocês precisem ali de algum serviço deles. Outras perguntas que chegaram bastante para a gente, e que eu vi até que algumas talvez tenham se repetido aqui no chat, mas pelo menos eu já respondo aqui também. A quem os pacientes fazem o pagamento das consultas? Os pacientes não fazem o pagamento das consultas porque é um benefício corporativo. Então, o Nutrium Care, ele é um benefício oferecido pela empresa para esse funcionário, para esse colaborador. No caso do Gympass, é a mesma coisa. Então, o Gympass é um benefício oferecido pela empresa do colaborador, então só os pacientes, né, que vão ter o plano Silver do Gympass vão conseguir ter acesso ao Nutrium Care. Então, o valor das consultas, ele já está sendo coberto pelo benefício. Logo, o paciente, ele não precisa pagar nada no ato ali da consulta e nem no momento subsequente. Então, tudo isso está incluso. O profissional, por sua vez, recebe o pagamento do Nutrium, como a gente já explicou, mensalmente ali, com o envio do invoice. Uma pergunta também comum é quem o meu paciente deve contratar se precisar de apoio técnico, se alguma coisa acontecer, ele está com dificuldades técnicas no acesso, ou com algum problema, ele tem um e-mail específico que ele pode enviar, que é o gympass@nutrium.com. Caso não sejam pacientes do Gympass, eles podem enviar para o help@nutrium.com. Fiquem tranquilos que a gente vai colocar lá no Slack para vocês fixarem, terem todos aí os endereços de e-mail certinhos. Outra pergunta é, o que eu posso fazer, no caso eu, nutricionista, se eu não puder mais continuar no Nutrium Care, se eu não puder mais dar consultas? Caso não seja mais possível continuar a prestar os serviços para o Nutrium Care, você deve notificar a nossa equipe com 60 dias de antecedência. Vocês podem entrar em contato conosco através desse e-mail, que é específico da nossa equipe de nutrição, ou do canal do Slack também, se vocês preferirem, por mensagem ali direta. Vocês vão ver que tem algumas pessoas da nossa equipe, então podem ali chamar a Manuela, a Filipa, ou mesmo eu, a Gabi, enfim, fiquem à vontade e enviem uma mensagem ali direta para a gente. Posso contratar os meus pacientes por outros meios sem ser através do aplicativo? A gente abordou isso bastante durante essa apresentação, e aí é importante reforçar que a comunicação, ela deve ser mesmo feita através do aplicativo do Nutrio, né? Isso por conta de uma questão de segurança de dados, qualquer comunicação, então ali a gente consegue assegurar a melhor segurança da informação possível, tanto do seu lado como profissional, como do lado do paciente, e para o meio, e por outros meios, a gente também não consegue contabilizar essa sua interação com o paciente. Então, para fins de pagamento também, remuneração do profissional, é importante que esse contato seja feito sempre através do aplicativo. Claro que naqueles momentos ali de exceção, de urgência, quando não existir resposta ali do lado do paciente, pode ser sim usado o e-mail ou contato telefônico, mas sempre como uma forma de exceção e não como regra. Uma pergunta também muito comum é se o meu paciente já não tiver acesso à assinatura do Gympass, se ele perde acesso ao aplicativo do Nutrium Care. E sim, né, como eu mostrei para vocês ali, quando ele tiver o xizinho vermelho, ele não vai, isso significa que ele não tem mais a assinatura do Gympass ativa e ele automaticamente vai perder acesso ao aplicativo do Nutrium e não vai mais receber mensagens do nutricionista, também não vai conseguir fazer os registros e nem acessar ali o plano e as recomendações que ele tiver no aplicativo. A parte do pagamento eu já expliquei, por isso que eu vou pular essa perguntinha que a gente acabou de falar.
Outro ponto que vocês perguntam bastante é se o paciente faltar, eu ainda receberei pela consulta, e não são contabilizados nos pagamentos essas consultas que não são efetuadas por falta de comparecimento. Por isso que a gente reforça muito essa importância de, além de fazer esse ajuste nos slots, a gente também reforça com o paciente, lembrando ele as notificações para que ele compareça, e deixamos vocês à vontade no sentido de definir ali qual é o tempo de tolerância de vocês. Então, a gente tem ali o sugestivo, olha, 5 minutos, no caso ali de uma consulta de 30 minutos, 15 minutos no máximo, no caso da primeira consulta, mas fiquem sempre à vontade para fazer a gestão, então qual o tempo que eu vou dedicar ali para esperar, de tolerância para esperar esse paciente, para que vocês não prejudiquem o trabalho de vocês, às vezes conseguem encaixar outro paciente, conseguem gerir melhor a agenda de vocês e não se prejudicarem. Uma pergunta que eu acabei de responder também, mas é importante sempre reforçar, no mesmo mês eu tive uma consulta e enviei mensagens para o mesmo paciente. Eu recebo o pagamento das 2 ações? E não, apenas será contabilizado, então, o valor mais alto do mês por paciente. No caso, a consulta, né? As mensagens, elas são contabilizadas naqueles meses quando não existe nenhuma consulta efetuada. Então, não realizei nenhuma consulta com aquele paciente, mas a gente só trocou ali algumas mensagens, isso sim já é contabilizado. E aqui os dados que a gente tem para a empresa, e agora a gente pode talvez terminar com a pergunta de ouro, Manuela. Afinal temos duas perguntas de ouro. Então, a primeira é quando é que vamos iniciar os atendimentos? Pois. Pronto, eu posso responder. A previsão para a gente que a gente inicie esses atendimentos é na segunda semana de novembro, mas durante esse mês de novembro inteiro, o Gympass ele vai lançar várias comunicações para a rede deles, né, de contatos, ou seja, os pedidos podem chegar, então, ao longo de todo o mês de novembro, né, os primeiros pedidos. Mas acho que é isso, que a gente pode revelar nesse momento é isso, a partir aí da segunda semana de novembro. Sim, e nós também estamos a falar com vocês agora, mas também estamos a falar com o Gympass para alinhar todos os pormenores e, portanto, muito em breve vamos ter uma data específica, mas é como a Leis disse, ou seja, não vai ser um dia em que vamos abrir e vai chegar um monte de pacientes, vai ser ao longo do tempo, porque todas as equipas, as empresas com quem eles trabalham estão a ser também comunicadas. E tem aqui outra pergunta que vai de encontro a isso, que é, tem garantia de pacientes todos os meses? Portanto, a nutrição também é um mercado, uma área muito sazonal. O que nós podemos garantir é que nós vamos conseguir chegar a muitas empresas e que vão ser pessoas novas receber as comunicações. Portanto, não conseguimos dizer sim, mas conseguimos dizer que temos uma ótima fonte de chegar a pessoas e um ótimo meio de comunicação. Portanto, a nossa esperança é que consiga ser um sucesso a partir daqui. E tem só mais uma, que é que tipo de mensagens são contabilizadas? Se existe alguma regra? Pronto, do que nós sabemos a nível de tecnologia é que não existe uma regra específica, é apenas mensagens que o paciente comunique de volta com vocês. Ou seja, nós consideramos uma interação de acompanhamento quando efetivamente o paciente teve uma interação de volta e deu feedback sobre o seu progresso ou sobre as suas dificuldades. E depois pergunta aqui se o invoice seria um NF ou só a confirmação do e-mail. Como a Nutrium é uma empresa estrangeira, a invoice para a gente ela é suficiente. Então, o invoice ele funciona como uma prova ali da prestação de serviço de vocês, com a listagem de todos os valores. No caso da nota fiscal, a nota fiscal, no caso do Brasil, é uma forma de vocês se regularizarem ali de forma fiscal, mas uma sugestão que eu dou para vocês nesse caso, né, se vocês quiserem entender mais como vocês podem se regularizar financeiramente, fiscalmente, com esses valores que vocês vão receber da Nutrium,
contatem a Senhor Contábil que a gente colocou aqui. Acho que eles são ótimos parceiros para ajudar vocês a esclarecer esse ponto. Mas a invoice, só a invoice, ela já é funcional para a gente e ela, para efeitos de pagamento, ela tem a total validade. Então, se vocês enviarem a invoice com todos aqueles dados, né, certinho, com os valores e a informação correta ali da Nutrium, né, os dados da empresa, é um documento válido para nós como forma ali de prestação de serviços e vocês serão remunerados com essa invoice. Acho que é isso. Tem só aqui dizer, estou ansiosa e que dá jeito de ser depois do feriado de novembro, que foi o cuidado que nós também tentamos ter aqui. E, portanto, assim que soubermos mesmo uma data específica também serão os primeiros a ser comunicados e agradecer também a vossa paciência aqui nesta incerteza. Acho que podemos passar agora para o último slide. Pois é, eu tinha até esquecido dele, peço desculpas. Vamos lá. Bom, o último mais ou menos importante. Primeiro, queria agradecer todo mundo que ficou aqui. Olha, a gente só ultrapassou 11 minutos aqui do estipulado dessa sessão. Então, muito obrigada por participar. Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham entendido ali todas as etapas. E, mais uma vez, fiquem totalmente à vontade para falarem conosco sempre que quiserem, através do e-mail, através do Slack. A gente vai disponibilizar em breve tanto a gravação quanto à apresentação, e vocês fiquem aqui à vontade, também todos os outros tutoriais necessários dos temas que a gente abordou, a gente também vai compartilhar em breve. Além disso, a gente quer o feedback de vocês, então, tudo que correu bem nessa sessão, se funcionou, se funciona nesse horário para vocês, se esse formato é legal, depois a gente pode fazer até uma enquete, talvez ali no Slack, perguntando isso para vocês, e, claro, se vocês têm interesse em fazer ali uma masterclass, um treinamento do aplicativo e do software mesmo, propriamente disso. Então, eu sei que muitos de vocês já fizeram treinamento, já sabem, às vezes sabem até mais do que a gente a mexer no software, mas também é uma oportunidade legal para vocês se aprofundarem, dominarem aí o Nutrium, não só para os pacientes do Nutrium Care, mas também para os atendimentos de vocês fora do Nutrium Care. Então, depois a gente quer saber o feedback de vocês, e se vocês querem ter essa formação, esse treinamento específico sobre o app e sobre o Nutrium, e a gente combina a próxima sessão. Então, eu acho que a gente encerra por aqui, e é isso, muito obrigada, boa noite, bom restinho aí de dia para vocês, e a gente vai se falando em breve aí pelos nossos canais oficiais. Muito obrigada.